Graça e paz, amados. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, num texto que está em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 até o 29, que diz assim: o sábio e o insensato. Esse é o nome do texto. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Bom, esse título já fala, sobre o sábio e o insensato. Esse texto está falando sobre uma construção. Quem que já empreendeu uma construção? Ou contratou uma construção. Então, você tem que escolher o terreno, os materiais também. Mas aqui está falando sobre uma construção de uma pessoa sábia e uma insensata. É óbvio que todo mundo quer ser sábio, e seria o natural a gente querer uma construção boa, firme, firmada na rocha. Mas só que às vezes a demora ou a imediatez faz com que a gente construa na areia, porque se a gente tem pressa, tá com pressa da pomada, não tem problema, não precisa acabar tanto, ou então é menos dispendioso, aí então não quer com rapidez, e aí não tem uma casa firmada sobre a rocha, mas na rocha demora. E aqui está falando, esse texto é o final do Sermão do Monte. E não foram poucos ensinamentos que Jesus deu, não. Foram vários ensinamentos. Ele começou com as bem-aventuranças, mandando as pessoas serem humildes. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Olha só os ensinamentos deles. Então, ele avisou que nós éramos e somos sal da terra, a luz do mundo, e foi ensinando várias coisas, e pegou e falou pra gente não jurar falso. Só estou sintetizando o Sermão do Monte, e falou que o nosso sim tem que ser assim, sim, não. Eu falei, não, você dá uma palavra sim, daqui a pouco, não é bem isso que eu quis dizer, não, sim, não, e tem essa firmeza. E ele falou um absurdo assim, da gente amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, olha só. Então, se nós estamos construindo a nossa casa, nós temos que seguir esses ensinamentos, porque esse daqui é o final de todo esse Sermão do Monte. Ele terminou com essa ilustração sobre uma construção sobre a rocha, ou sobre a areia. Se você ouvir tudo que ele disse no Sermão do Monte, ele está nos dando instrução de vivência, de relacionamento. Então nós temos que cumprir. Às vezes nós achamos, nossa, mas isso é duro, isso é difícil. Mas como a gente quer construir a nossa casa? A nossa casa espiritual. Se você obedece a Jesus, talvez o caminho seja mais longo, mais dificultoso, Aqui no sentido espiritual de você cavar até chegar na rocha, então são os ensinamentos de Jesus que nós temos que seguir. Às vezes você fala, não, vou levar meia boca, é mais ou menos, não tem importância, não tem problema, é só uma mentirinha. Não. Nós temos que construir a nossa casa espiritual na rocha. Então demora e é dificultoso, é trabalhoso para nós, e nós temos que nos negar a nós mesmos para conseguir cavar na rocha. Mas também a vantagem é essa, que você vai construir se você segue todos os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia diz que eles não são pesados. E aí, se você segue todos os ensinamentos, você está construindo sobre a rocha. Aí o que diz a palavra de Deus? Cai a chuva, vem as enchentes, sopram os ventos e batem com violência contra essa casa, e ela não vai ruir, não vai cair, porque está firmada sobre a rocha. Agora, se quisermos uma construção rápida, menos dispendiosa, nós somos ansiosos, queremos ver todas as coisas para ontem, aí não
nós estamos vivenciando tudo isso? Porque aqui, ó, no final falou assim, ó, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, não é só essa que eu li, são o ano anterior, o Sermão do Monte, ele deu um monte de ensinamentos sobre a gente orar em secreto, perdoar nossos inimigos, né, sobre o perdão, ensinou a oração do Pai Nosso. Então não era só isso, é como nós vamos construir a nossa casa. Então, que seja sobre a rocha. Ó, normalmente a gente fala assim, é lógico que todo mundo quer ser sensato e construir na rocha. Mas às vezes a pressão do mundo faz com que a gente construa na areia, porque a gente quer rapidez, quer facilidade, né? Não quer pagar o preço do material, do material espiritual. Aí constrói na areia. Mas normalmente todo mundo quer construir na rocha, realmente. E é onde nós devemos construir, porque aí vai vir as tempestades, né, a chuva, vão bater com violência contra a nossa casa. Isso nós estamos falando no reino espiritual. E quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. Você sabe as lutas que você tem enfrentado, os embates. Então, se você tem construído a sua casa sobre a rocha, você vai vencer. Vai vir todo tipo de tempestade, vento, vai vir com fúria, bater na sua casa e ela não vai ruir. Porque você está firmado em Cristo, você tem levado a sério a palavra de Deus e você tem cumprido, sabe? E a Bíblia diz que não são penosos. E você vai ter vitória sobre toda a intempérie que vier sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.